que são code smells? Code smells, né, o cheiro do código, é algo que pode indicar que o seu código talvez esteja deteriorando de qualidade, tá? É importante notar que a palavra aqui é talvez. Não é porque o seu código apresenta algumas das características que a gente vai ver hoje que ele é garantidamente ruim, que a gente precisa de fato refatorar, certo? Não é um negócio determinístico, é só que são sinais que a gente não pode ignorar e a gente vai aprender quais são esses sinais, certo? Pra gente definir o que é um sinal de que o seu código pode estar deteriorando, primeiro a gente precisa entender o que é um bom código, né? É como que eu sei que meu código tá ficando ruim se eu não sei o que é um código bom. E bom, pra mim, tá? Eu que tô fazendo o vídeo aqui, tem aquela máxima, né, que, nossa, código bom é código que tá rodando e o seu cliente tá pagando e dá dinheiro. Cara, é verdade, mas é tudo mentira, tá? Eu sei que você odeia trabalhar em código macarrônico, e você reclama todo dia de código macarrônico, então código bom não é código que dá dinheiro. Código bom é código compreensível, que você consegue ler sem xingar o código. Claro, tudo isso aqui é minha opinião, né? Mas na minha opinião, código bom é código testável. Testável tem acento? Código bom tem baixo acoplamento, código bom tem alta coesão. Código bom, na minha opinião, é modular e é de fácil manutenção. Tá? Eu não sei se você vai concordar comigo, eu concordo comigo, obviamente. Se você concordar comigo, você vai concordar em quase tudo que a gente vai apontar aqui como sinais que, assim, são, digamos, red flags, né? De que pode haver algo que dá pra melhorar o seu código. Então já vamos falar de tudo isso. Só antes, eu vou te falar da patrocinadora do vídeo de hoje, que é a AUVP. Vamos fazer uma brincadeirinha, né? A gente falou de o que torna um bom código, a gente pode falar o que torna uma boa carteira de investimentos. Na minha humilde opinião, uma boa carteira de investimentos vai ser diversificada globalmente, né? Se a sua carteira não é diversificada, é um smell de que a gente poderia melhorar a sua carteira. Uma boa carteira de investimentos é adequada ao seu perfil de risco, né? Adequada ali à sua idade, adequada ali à sua vida. Se você tem uma carreira muito estável e tá muito no começo da sua carreira, você pode se dar o luxo de tomar um pouco mais de risco. E se você tá muito no final da sua carreira, aí não é tão interessante. Uma boa carteira de investimentos vai focar aqui em ativos de valor, né? Que a gente vai poder carregar pro longo prazo. E se você ganha a partir de R$4.500 e não tem certeza de como fazer uma boa carteira de investimentos, né? Isso tudo você aprende na UVP, na maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Você vai aprender a organizar seus gastos, você vai aprender a investir em renda fixa, em renda variável, né? Em reserva de valor, a gente acabou de falar aqui de ativos de valor, investir no exterior pra gente ter essa diversificação global. Você vai aprender a investir no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na China, onde você quiser. Vai aprender a investir em ouro, em Bitcoin se você quiser. Vai aprender a declarar tudo isso no imposto de renda e você vai de fato aprender e eles garantem aqui. Porque se você sentir que não valeu o seu dinheiro, se você sentir que essa promessa não foi cumprida, você pode pedir 100% do seu dinheiro de volta, tá? E eles fazem essa promessa aqui há anos e anos e anos na internet. E não existe nenhuma reclamação nesse sentido em lugar nenhum, tá? A gente pode dizer efetivamente que não tem risco, né? Se você não gostar. Enfim, é garantido que você vai aprender essas coisas ou pedir o seu dinheiro de volta. Você vai clicar aqui em cima, ó, faça sua análise de perfil, vai preencher um formuláriozinho rapidinho. Se você for aprovado, né? Vai ter a possibilidade de conseguir um cartão Black, que dá acesso à sala VIP e cashback nas faturas, é o cartão que eu uso no Brasil, tá? Isso aqui tá sujeito a análise de crédito. E também vai poder usar a plataforma de investimento exclusiva da UVP, que é a que eu uso de fato também para investir no Brasil. Clica aqui no link na descrição, tá? Se você ganha R$4.500, R$5.000 ou mais, eu acredito que vai fazer bastante sentido para você a UVP e vai te ajudar a investir e criar um bom patrimônio no longo prazo. Vamos lá, vou deixar aqui no cantinho código bom e eu separei aqui 9 sinais, 9 code smells pra gente olhar e como melhorar eles também, tá? O primeiro smell aqui é funções muito longas. Qual que é o problema de uma função muito longa, né? Se ela estiver funcionando, você pode pensar que, né, tá entregando valor, não tá causando problema nenhum, não existe nenhum problema numa função muito longa. O problema é que existe uma tendência, não é sempre que isso vai acontecer, mas existe uma tendência de funções muito longas serem difíceis de ser compreendidas, né? É difícil você, como um ser humano, manter o contexto inteiro de uma função muito longa dentro da sua cabeça. Ela não vai ser compreensiva, ela não vai ser concisa, ela não vai ter um título que faz sentido, porque se o título fizer sentido, ele vai ser um título enorme também. É raro que uma função muito longa seja compreensiva. É raro também que ela seja testável. Tá? Se você já tentou escrever um teste para uma função muito longa, você sabe que é muito chato. A gente pode dizer, né, que ela tem autoacoplamento, né? A função é uma parte só, ela tá inteiramente acoplada nela, né? E provavelmente ela é de difícil manutenção porque ela é de difícil compreensão e ela é de testes difíceis também. É difícil de se testar, tá? Por isso, é uma recomendação que você olhe para as funções muito longas. Não precisa refatorar só pelo fato dela estar longa, mas se ela estiver longa, você olha. Ela é compreensível? Ela é testável? Ela é de fácil manutenção? Se ela for essas três coisas, não tem problema nenhum, tá? Se ela não for, aí é um sinal de que a gente pode, de repente, estar melhorando isso daqui. O segundo é God Objects, né? A classe Deus, a classe que faz tudo. A classe que a gente vai instanciar para lidar com todos os problemas do código, tá? Se você olhar, você enxerga aqui o handle user
user, ele vai fazer... Isso aqui é só um exemplo, tá? Autenticação. Ele vai fazer update no banco de dados, ele vai enviar notificações, tá? Tudo isso na mesma classe chamada System Management. Olha que coisa linda. Por que que isso não é bom? Por que que isso é um sinal de que o nosso código pode estar deteriorando? Bom, é compreensível? Até é, tá? Até é compreensível. É testável? Mais ou menos testável, tá? Seria legal se a gente tivesse as coisas separadas aqui que ficam mais fáceis de testar elas individualmente, né? Mas ok, também não é um problema muito grande. O problema começa aqui, ó, em acoplamento e coesão. Acoplamento é o quão acoplado estão as coisas, né? Com diz respeito à modularidade. Aqui tá tudo extremamente, altamente acoplado, tá? E qual que é a coesão disso aqui, né? Coesão significa que a gente deixa coisas que devem estar juntas, e coisas que merecem estar separadas. Cara, aqui a autenticação tá junto de banco de dados, que tá junto de notificação, isso não é coesão, isso não é coeso. Não é modular e não é necessariamente fácil de dar manutenção, tá? Se houver uma mudança aqui referente ao banco de dados, ou houver uma mudança referente à autenticação, ou uma mudança referente a qualquer uma dessas partes, eu vou estar afetando a classe inteira. Por isso que não é legal, né? Como que a gente vai refatorar isso aqui então? A gente vai modularizar isso de alguma maneira. Não me importa qual maneira você vai usar para modularizar, tá? Não tem problema. Se vão ser classes diferentes, ou funções diferentes, ou módulos diferentes, sinceramente, eu não me importo muito, tá? Eu não vejo muito problema assim. O que é legal é a gente usar composição, tá? Composição é a palavra que vai quebrar o objeto que faz tudo, tá? Porque a gente vai compor esse objeto a partir de, por exemplo, um serviço de autenticação, um serviço de banco de dados, um serviço de notificação. Esses três, nesse exemplo aqui, estão sendo injetados na classe User Management. E aí a gente consegue substituir qualquer um desses serviços sem que afete os outros serviços, tá? Isso daqui é um padrão de código muito melhor. Então, evite GotObjects sempre que possível. Vamos ser um pouco controverso aqui? Vamos falar do terceiro, Dry, Don't Repeat Yourself. Eu não sou o maior fã do mundo de Dry, tá? Eu acho que a gente pode sim se repetir várias vezes, não tem problema, só que depende do que exatamente que a gente tá repetindo. Claro, às vezes é melhor você repetir algo do que você fazer uma abstração prematura. Eu compreendo isso, eu concordo com isso. Agora, às vezes você vai enxergar um código assim. E cara, eu já vi isso aqui muitas vezes na minha carreira, eu acredito que vocês possivelmente também, tá? O seu código inteiro, ele é inundado com requests que batem numa API aqui, tá? Em diversos lugares do código você faz uma chamada para uma API. Você valida se o código foi 200, né? E obtém o response.json, ou então retorna ali nono, um erro, algo desse sentido, tá? É muito comum você ter uma aplicação que faz requisições em 20 lugares diferentes e existir um código quase que duplicado nesses 20 lugares diferentes. Esse código aqui ele é cheio de problemas, tá? Se a gente tiver só esses dois métodos aqui, e só esses dois métodos fazem essas requisições, eu não vejo problema nenhum. Eu não acho problemático, acho que tá tudo bem. Se a gente tiver 3, 4, 5, 6, aí eu acho problemático. Por que é problemático, né? Compreensível? Até é. Testável? Até é. O problema aqui vai ser a manutenção mesmo, tá? Que se houver um problema em um desses lugares aqui, se por exemplo, eu mudar esse endpoint aqui em um desses lugares, eu vou precisar mudar esse endpoint em todos os lugares, tá? Se a API ela deixa retornar 200, ela passa a retornar outro código, 201, 202, eu vou ter que mudar em todos os lugares. Vai quebrar todos os lugares. Ao invés de corrigir em um único lugar o bug, né? Você vai estar corrigindo o bug em todos os lugares que você fez requisições. Qual que é uma alternativa para isso? Abstração, né? A alternativa é abstrair o código que é de fato duplicado. Agora, a recomendação aqui não é abstrair tudo. Eu não acho que esse é o caminho correto, tá? Eu acho que a gente vai abstrair aquilo que a gente usa bastante. Então, no caso, uma helper function aqui, né? De fetch data. Pra puxar os dados que faz aquele request, checar se a resposta é 200 e tal. E aí você usa essa função em diversos lugares. Esse código que eu tô mostrando ainda tem problemas. Eu ainda acho, por exemplo, isso daqui, ó, problemático. Não é legal a gente ter essa URL aqui hardcoded no negócio, né? É bem mais legal a gente usar, por exemplo, uma variável que vai vir do environment variable, né? Você vai ter ali, sei lá, backend API no seu .env, né? Seu .env você vai ter essa informação aqui que vai ser igual aquilo lá, e aí você puxa ali do seu .env. Eu acho uma prática melhor. Ou então, pelo menos, se você não quiser ter no .env, não tem problema, mas cara, bota isso daqui numa constante, tá? A gente já vai falar disso também, mas bota isso daqui numa constante. Não é legal isso daqui assim. Vamos pro quarto, o quarto vai ser divertido. O condicional gigante. Deixa eu tentar aumentar isso daqui, né? Nem cabe na tela, nem cabe no print direito, né? O que é o condicional gigante? A gente tá olhando aqui para um método que calcula o preço da entrega de algo, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, um aqui, ó. Se
o método de entrega for o método padrão e o país for Estados Unidos e o peso for menor do que 1, o custo vai ser 5. Se o peso for maior do que 5, o custo vai ser 10. Se não, o custo vai ser 20. Mas também é if, né? Se o país não for Estados Unidos e for Canadá e o peso for 1, cara, eu cansei só de ler isso aqui. Eu tô enxergando já que é o seguinte, né? Compreensível? Pô, não muito, né? Não é, cara, assim, mais ou menos, vai. Mais ou menos compreensível. Testável? Eu diria que testes são o que pode salvar esse código, tá? Se você estiver testando todos esses casos aqui, testes podem salvar esse código sim, porque vai garantir que uma refatoração não venha a quebrar isso daqui, mas esse é um dos casos que, pô, eu queria ter 100% de test coverage nisso daqui, tá? 100% de code coverage. Eu quero testar todos esses if-elses, tá? Se eu tivesse esse código na minha mão. Porque isso daqui é Python ainda, sabe? Se você errar uma indentação em algum desses, vai quebrar tudo de uma maneira tão feia. Não tá legal esse código. O erro dele, o principal, na minha opinião, é manutenção e compreensão, tá? O resto até não são graves infrações, mas não tá de compreensão muito boa, não tá de manutenção muito legal. O que a gente faz, né? Se a gente tiver um condicional, assim, muito esdrúxulo, é interessante que a gente consiga transformar isso numa estrutura mais compreensível. Novamente, não me importa qual é a estrutura que você vai escolher. Isso, pra mim, é o de menos. Se você vai transformar isso daqui numa classe com polimorfismos, ou numa data class, ou em alguma tipagem forte, ou em alguma coisa, não me importa. Eu não sei como que você vai resolver esse problema. Mas, assim, do jeito que tá, pra mim não dá, tá? Possível solução simples seria um dicionário aqui, tá? Um hashmap, que você tem as base rates, e aí você tem, né? Padrão, nos Estados Unidos são essas faixas de preço aqui, no Canadá são essas faixas de preço aqui, e o default, né? Fora Estados Unidos e fora Canadá, são essas faixas de preço aqui, ó. Tá mais legível, tá bem mais compreensível o que é os base rates, tá bem mais explícito o que é cada coisa também, né? Ainda não tá tão legal. Por que ainda não tá tão legal? Porque aqui em cima a gente tem Estados Unidos 5, 10 e 20. Isso daqui não tá fortemente ligado com o peso menor do que 1, peso menor do que 5, ou default, né? Mas tá melhor do que antes. Não tá perfeito, mas tá melhor do que antes, tá? Eu pensaria ainda numa estrutura que incluísse as faixas de peso aqui. Possivelmente transformar isso daqui numa classe ou num conjunto de mapa e classe não é errado, mas já é uma melhora, tá? Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que isso daqui tava bem mais claro, bem mais legível e bem mais seguro do que o outro, tá? É mais difícil de eu fazer uma mudança e cometer um erro aqui, nesse mapeamento como ele tá agora, do que naquele bando de if-else nesteado. Eu acho também um pouco mais fácil de testar isso daqui, tá? Quer dizer, o testar em si, o escrever o teste vai ser meio que a mesma coisa, mas eu acho mais fácil de compreender o que a gente tá testando aqui. 5 é simples, tá? 5 é bem simples. Números mágicos. A gente falou da chave de API mágica, tá? Isso, na verdade, é um problema de coisas mágicas, coisas que caem no código e não tem explicação do que elas são, né? Lembra que a gente comentou ali de, de repente tem uma environment variable que tem a API ali. É legal. Se eu tiver isso aqui, ó. If user.age maior ou igual a 16, grant access. 16? Por que 16? O que é esse 16? Legal, né? Aqui no contexto, até dá pra entender um pouco. Até dá pra entender que, se o nosso site deve ser, por algum motivo, restrito a pessoas menores de 16 anos de idade. Então, pra eu garantir acesso, eu preciso que a pessoa tenha 16 anos de idade. Agora, e se mudar essa restrição pra 18? O que você vai fazer? Você fala, galera, eu vou mudar isso daqui pra 18. Só que será que é só aqui nesse código que o número 16 vai estar escrito? Ou será que a gente tem essa checagem em mais lugares do código? O que você vai fazer? Você vai dar um Ctrl F no número 16 pelo seu código inteiro pra tentar achar? Não me parece tão legal, tá? Não é o que eu faria. Não é algo que é recomendado. Números mágicos, variáveis mágicas são ruins por 2 simples motivos, tá? Compreensão. É difícil de saber o que é esse 16. E manutenção. Se a gente tiver uma variável nomeada, eu consigo buscar no código inteiro onde que aquele nome de variável aparece. Se a gente tiver o número 16 que cai do céu, eu vou ter que buscar por 16 no meu código inteiro. E se eu tiver, sei lá, 1600 em algum lugar do código, vai aparecer também. Não faz sentido. Se tiver um monte de coisa que é 16 por algum motivo, vai aparecer. A variável aqui no caso é a idade para se comprar cerveja na Alemanha. Supondo, né? A gente pode imaginar então que a gente tinha um site que vende cerveja na Alemanha. A idade que você pode comprar cerveja na Alemanha é 16 anos de idade. Agora tá extremamente claro pra mim. E se eu der um Ctrl F nisso, supondo que a Alemanha amanhã mudou a lei. Meu Deus. A Alemanha amanhã mudou a lei. E você pode comprar cerveja a partir dos 14 anos de idade. Eu dou um Ctrl F nisso daqui, ó. Legal Beer Buying Age Germany. E eu altero no meu código inteiro sem nenhuma dificuldade, sem ter que ficar dando Ctrl F e olhar por todos os lugares em que aparece o número 16.
6. Feature envy. Eu não sei traduzir muito bem para português, tá? Seria inveja de uma feature, inveja de uma funcionalidade, que é quando uma parte do seu código faz o trabalho de outra parte do seu código, né? Como assim? Você tem produtos, você tem pedidos, você que assiste muito esse canal, né? Você deve estar enxergando que eu dou muito exemplo de produtos, pedidos e dinheiro, gente. Eu trabalhei a maior parte da minha carreira ou com dinheiro ou com e-commerce, tá? Então, é por isso que todo o meu exemplo é products e orders, eu não sei outro. Mas vamos lá, né? A gente tem os nossos produtos aqui, o produto tem um nome, um preço, um desconto, ok. A gente tem um pedido aqui, já me corrigiram inúmeras vezes quando eu chamei isso aqui de ordem, tá? Mas enfim, a gente tem um pedido aqui, que tem uma lista de itens, e é isso, tá? O nosso pedido tem ali uma lista de produtos. E se você olhar aqui, a gente tem uma classe Order Printer, né? O que vai imprimir o nosso pedido, e nesse Order Printer tem uma função Print Total, que o que ela faz, né? Ela tá olhando o produto e a quantidade na lista order.items e ela tá calculando o preço do produto vezes a quantidade, vezes aqui o desconto e printando isso. Isso daqui é um problemão. Pode não parecer, mas isso daqui é um problemão. Por quê? A classe order, ela não expôs essas APIs pra gente interagir, tá? A classe order, ela diz respeito ao pedido. Quem sabe, quem deveria saber o quanto que é o total de um pedido é a classe pedido, né? Não a classe printer. O que a gente está fazendo então? A gente está acessando um atributo interno da classe pedido e aí a gente está acessando o produto, né? A gente está acessando o atributo interno do atributo interno. Entendeu qual é o problema? Cara, isso daqui não é nem autoacoplamento, isso daqui é altíssimo acoplamento, isso daqui é tipo zero tolerância. É um negócio que não dá nem para descrever como espaguete porque é mais acoplado que espaguete, é um nó cego isso daqui. Qual que é a testabilidade disso daqui? Cara, é chato, tá? Porque para eu testar esse print total, eu preciso ter um pedido e eu preciso que esse pedido tenha produtos. Então, no final das contas, eu vou estar meio que testando tudo um em cima do outro, sabe? A manutenção disso aqui é péssima, é terrível. Por quê? Se eu mudar supondo que a gente tem aqui o nome price, né? Eu mudei esse nome price para value, tá? Eu mudei o nome dessa variável aqui. Eu vou estar quebrando a classe que tá a 2 classes de distância, porque o order printer acessa order, que acessa product. Eu quebrei a 2 classes de distância, meu código não tá de fácil manutenção. Isso daqui é código legado claríssimo. Tudo porque a gente não compreendeu que a responsabilidade de saber qual é o total de um pedido cai sobre esse próprio pedido. É o próprio pedido que tem que informar aos outros qual que é o total dele. Solução, então, é isso daqui, né? A gente vai ter um def total aqui, e o total vai retornar de fato o valor total do pedido, que aí sim, a responsabilidade de saber o total de um pedido é da classe pedido, não é de nenhuma outra classe. E a responsabilidade de printar o total, aí pode ser da classe order printer, tá? Eu, inclusive, nem teria essa classe aqui, não vejo tanta necessidade, pode ser na order mesmo, mas enfim, quer ter, também não tem problema. Agora, o que não pode acontecer é ela acessar uma variável interna da sua outra classe pra tentar fazer um cálculo ali que não é responsabilidade dela. Isso aí não tá certo. Temos um erro, esse a gente vai olhar rapidinho, tá? Grupos de dados. O que é um grupo de dados? Se você vê que em vários lugares pelo código estão passando coisas, variáveis separadas que mereciam estar juntas, né? Nome, e-mail, idade. Criando usuário, nome, e-mail, idade. E você passa as variáveis nome, e-mail, idade como argumento, recebe as variáveis nome, e-mail, idade de algum lugar. Isso daqui não deveria estar mais coeso, tá? Claro, é evidente que essas variáveis pertencem juntas. Coesão diz respeito a eu ter aquilo que deve estar junto. Nome, e-mail, idade dizem respeito a um usuário. Logo, eu instancio isso, eu dou nome a isso, né? Eu dou nome aqui, ó, nome, usuário, tá? Aqui é uma data class, mas pode ser uma classe, pode ser uma tupla nomeada, um struct, qualquer coisa. Novamente, não é sobre a estrutura em específico que a gente vai usar. É sobre o conceito por trás. E o conceito por trás é que se eu tenho nome, e-mail e idade que dizem respeito a um mesmo usuário, eu geralmente vou querer passar isso como um parâmetro tipado, né? O parâmetro usuário, e o usuário aqui em si é que vai ter o nome, vai ter o e-mail, vai ter a idade, não passar essas coisas soltas, porque isso aqui vai facilitar a minha... Cara, vai facilitar tudo, né? Se esse usuário surgir com uma variável nova, né? É auto-evidente que esse usuário, em algum momento, tem nome, tem e-mail, tem idade, em algum momento eu vou deletar essa idade e vou mudar por data de nascimento. E você vai calcular a idade dinamicamente. Ao invés de eu ter que procurar em todos os lugares do código onde é passado nome, e-mail, idade, eu vou lá no meu usuário, né? Eu altero aqui de idade para data de nascimento e eu vou ter as ramificações no código inteiro
inteiro já, né? Em todos os lugares que acessam aqui user.age já vai me acusar um erro, eu já consigo fazer essa refatoração sem ter aquela gambiarra de estar passando um monte de parâmetro nada a ver com nada. 7. Comentários inúteis. A gente fez um vídeo inteiro sobre comentários úteis e inúteis. Eu não vou repetir esse vídeo inteiro. O que é um comentário inútil aqui? Se você tem, por exemplo, if age maior que 16 e aqui em cima você tem um comentário, idade para tomar cerveja, a gente tem um sinal de que, né, o código não está claro, não está bem explícito, porque eu precisei ter uma explicação aqui em cima. Não é mais fácil ter uma variável aqui, ó, idade para tomar cerveja, DE, né, Deutschland, igual a 16, e aqui embaixo, essa mesma variável aqui, ó, pronto. Aí você não precisa mais do comentário inútil. A gente tem um vídeo inteiro sobre comentários, mas eu só quero te falar que o comentário, ele pode ser um code smell que está indicando que o seu código não é compreensível, né? Se ele fosse compreensível, talvez não precise do comentário. Às vezes precisa, tá? Às vezes realmente precisa, mas às vezes não. E o oitavo é o uso exacerbado de tipos primitivos. Como assim? É muito comum que ao longo da sua aplicação inteira você tenha email address, né, endereço de e-mail, que é uma string. E aí, aleatoriamente, em alguns lugares, né, como por exemplo na função send email, na função enviar e-mail, a gente vai checar se tem arroba nessa email address, que é uma string. E como endereço de e-mail é uma string, a gente não sabe quando que ela tá validada e quando que ela não tá validada. Então, em muitos momentos, a gente vai fazer uma validação duplicada. Ou então a gente vai fazer uma validação num único lugar, padronizado na nossa codebase, mas a gente não vai ter a garantia de que em alguns outros lugares ela está validada, né? Qual que seria uma alternativa possivelmente melhor do que ficar passando tipo primitivo por todo lugar? Ah, inclusive, eu usei o exemplo de e-mail, tá? Mas tem um exemplo melhor ainda, que é dinheiro. O que você faz com dinheiro, né? É uma string, é um int. Na sua codebase você cria um tipo para dinheiro. E aí no momento que o dinheiro entra no seu sistema, você transforma aquilo naquele tipo, né? Seja uma classe ou um tipo, ou o que quer que seja. E quando for sair da sua codebase, você transforma no que precisa ser, né? Se precisa ser uma string ou inteiro, ou qualquer coisa que seja. Mas a questão é, validação quando ele entra, transforma num tipo. Validação quando ele, quer dizer, castar quando ele sai, né? A mesma lógica que vai valer para e-mail. A gente pode ter uma classe, novamente. A estrutura per se não é o importante. O importante é você entender a lógica de por que a gente tá fazendo isso, né? A gente tá criando aqui, no caso, é uma classe e-mail. Eu posso passar essa classe e-mail por todos os lugares do código e eu garanto que se ela foi, né, inicializada aqui através do método init, a gente validou que esse arroba existe no e-mail. Validação de e-mail é bem mais difícil que isso, tá? É chato validar e-mail, mas até não tá tão mal. Até não é tão mal você checar só se tem um arroba, tá? Às vezes é ok isso daqui. Mas eu não preciso validar o meu e-mail quando eu for enviar o e-mail, porque a validação é o próprio tipo que a gente tá recebendo, tá? Isso daqui é um padrão melhor e a gente consegue, de maneira segura, passar esse e-mail pela nossa codebase inteira, sabendo que em todo momento que a gente for usar, ele já está validado. Se eu estiver passando uma string de um lado pro outro, eu não consigo a garantia de que essa string tá sempre validada em todos os momentos, o que vai nos levar a um código de mais difícil manutenção, né? Código talvez até mais difícil de ser testável, ser testado, porque antes eu precisava testar que o enviar e-mail tava validando corretamente e-mail também, né? Que tinha uma validação dentro do próprio e-mail. E vai causar duplicidade também, né? Porque em todos os lugares que eu precisar do meu e-mail, eu preciso ter ele validado também, enfim. Esses code smells que a gente olhou, eles não são bugs. Eles não são necessariamente problemas na sua codebase. Eu não quero que você olhe pra cada uma dessas coisas que eu coloquei aqui no vídeo, saia varrendo o seu codebase, procurando na codebase inteira, ver se alguma dessas coisas tá presente pra você refatorar, sem ao menos considerar o que você quer atingir. Qual o objetivo que você de fato quer, tá? Porque às vezes o seu código vai apresentar um desses smells que eu mostrei, que podem ser melhorados, mas às vezes realmente não precisa. Às vezes a melhoria é tão complicada que não vale a pena. E às vezes, por algum motivo, essas regrinhas que eu dei aqui, tá? Essas guidelines do que é um código bom e os exemplos que a gente olhou, só não se aplicam muito ao seu cenário. Então, você tem que usar aí o seu pensamento crítico e não seguir as regrinhas, né? E novamente, é entender os conceitos por trás e não os exemplos específicos que eu dei aqui.